Profeta Jonas. Essa mensagem foi pregada pela primeira vez, fiz questão até de 27 de fevereiro de 1983. Acho que tinha um monte de gente aqui que nem tinha nascido ainda. Vamos falar sobre Jonas, um pregador ressentido. Mantenham suas Bíblias abertas no livro de Jonas e vejam o seguinte: Jonas em hebraico é Iona e em grego não temos ainda capítulo, nós vamos ler versículo à medida que a mensagem for seguindo. Iona em grego fica Iohannes, que depois virou João. Então Jonas e João são a mesma palavra. O profeta Jonas muitas vezes tem sido ridicularizado por causa principalmente do episódio dele ter sido engolido por um peixe. Dizem que crente rebelde dá azia até em monstro, né? Porque o peixe vomitou ele na praia, né? Algumas pessoas disseram que era mais fácil acreditar que ele comeu um grande peixe do que o grande peixe ter comido ele, né? Então existe uma série de brincadeiras a respeito, ridicularizando a história de Jonas. Mas Jonas era um servo de Deus. Ele era um servo de Deus. E ele tinha um problema. Nós vamos conversar sobre esse problema. Deus vai a ele. E no versículo 2 do capítulo 1, diz-nos assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui já há algumas coisas que nós precisamos comentar sobre isso. Primeiro, Deus falou diretamente com ele, deu uma ordem: vai para a cidade de Nínive e prega que o seu pecado está tão grande que subiu até mim. A minha ira vai ser derramada em função disso. Aí algumas pessoas podem imaginar o seguinte: então aí o Jobe pegou um navio e em vez de virar para a direita, ele virou para a esquerda. Não foi nada disso. Nínive ficava em terra firme no caminho que ele estava perto de Jerusalém. O caminho até Nínive era por terra, não era por mar. O fato dele ter ido a Jope, ele já estava indo na direção contrária. Jope era a direção oposta a Nínive. Jope é onde fica Tel Aviv hoje, né? É onde se chama Iafa. Onde você vê Iafa é Jope e fica fronteira a Tel Aviv. É uma cidade litorânea. Quando ele desceu de Jerusalém para Jope, ele já estava indo no caminho contrário. O fato de ele ter pego um barco, a essas alturas, não fazia diferença, ele já estava no sentido contrário. Nínive ficava para um lado, para leste, ele foi para o oeste. E ele tomou um barco para Tarsis. Tarsis é uma cidade que não se sabe exatamente ao certo onde fica, mas supõe-se que era na costa da África, norte da África, onde ficaria um império, que depois até se opôs ao Império Romano, ficaria os cartagineses, uma cidade famosa chamada Cartago. Tarsis estaria naquela região daquele império de lá, ninguém sabe ao certo. Mas o fato é que ele tomou um barco, contrariando a orientação de Deus. Ele estava indo na direção contrária. E a gente vai entender por que ao longo dessa mensagem. Ele tinha uma missão muito clara que Deus havia dado para ele, e ele voluntariamente tomou o caminho contrário. Então o que aconteceu? Os planos de Deus não podem ser interrompidos, nem mesmo pela nossa vontade. Quando Deus tem um plano, eu vou executar um plano, eu vou escolher alguém, e esse alguém não quer fazer. Às vezes a gente pode decidir isso. Moisés, quando Deus apareceu para ele e disse: eu tenho um plano para você. Assim, eu não. Se você vai, eu se não vou, vai. E ele foi. Então às vezes a gente realmente dá uma falha assim. Será? No caso do Jonas, ele fez pior. Ele tomou uma atitude assim: eu não vou, eu vou no sentido contrário. O que Deus fez? Mandou uma tempestade
no bar, as pessoas começaram a clamar cada um do seu Deus, está descrito no capítulo 1, não vou ler, e aí descobriram que era por causa do Jonas. Ele mesmo confessou: eu sou servo do Deus Altíssimo, e eu estou indo contra a vontade do meu Deus, que mandou fazer um negócio, eu vou fazer o contrário. Mas, poxa vida, como é que você faz um negócio desse? Qual é a solução para isso? Se livra de mim. Jogaram ele no mar. Ele foi engolido por um grande peixe, não necessariamente por uma baleia. Na verdade, não existe baleias naquela região lá, mas isso é um grande peixe, não sabemos qual. Algumas pessoas acham de que isso é uma fábula, que não é verdade. Mas Jesus citou o profeta Jonas 7 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus cita o nome de Jonas 7 vezes, dos quais 4 ele menciona o episódio do peixe, dizendo que aquilo era uma comparação do que estava para acontecer com ele quando ele fosse morto, que ele ficaria 3 dias na terra, assim como Jonas. E ele diz que aquilo que aconteceu com Jonas era um sinal. A palavra sinal, que é muito usada no Evangelho de João, que não é o João Jonas, né? Esse é o João apóstolo, ele usa a palavra semeion em grego, que significa sinal. Sinal é mais do que um milagre, mais do que um efeito sobrenatural, mas algo tem um significado maior. É um milagre, alguém fica curado, isso é um milagre, mas se aquela cura tem um significado maior do que a cura em si, ela passa a ser um sinal. Jesus disse que o que aconteceu com Jonas não foi só uma ação divina para resolver um problema momentâneo, mas que aquilo era um sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, eu vou ficar 3 dias na terra e depois vou ser ressuscitado. Só que Jonas não foi ressuscitado, ele foi vomitado. Vomitaram ele na praia. Algumas pessoas ele foi vomitado perto de Nínive. Não só, Nínive ele fica no centro, muito longe do litoral. Talvez ele tenha sido vomitado no próprio lugar de onde ele saiu, não diz onde ele foi vomitado. Ele voltou, puseram ele de volta. Você vai fazer o caminho contrário, vai me obedecer e vai lá para Nínive. Nesse episódio, enquanto ele estava no peixe, Jonas faz uma oração em que ele se propõe a cumprir votos. Pede desculpa, porque ele sabia que estava indo contra a vontade de Deus, e ele diz assim: eu vou pagar todos os meus votos. Não diz exatamente onde, se era, como, não diz quais eram os votos, mas não é importante. Se eu vou pagar os meus votos. Era uma pessoa fiel. Mas tinha um problema, e a gente vai ver qual era o problema depois. Deus fala ao peixe. O peixe não vomitou ele porque estava com azia. Ele vomitou porque Deus mandou. Deus fala ao peixe que vomite o Jonas na praia de volta. Ele volta para o lugar. E agora ele vai para Nínive. Deus fala pela segunda vez com ele. Veio ao capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, Deus ainda ia dizer qual era a mensagem. Não está escrito aqui qual era a mensagem, só diz que ele tinha que ir para lá pregar. E Jonas levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Isso é uma parte da mensagem. Ele só está dizendo o final da mensagem, não diz tudo. Por quê? No versículo 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano e saco e cinza, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si mesmo suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem levem aos pastos, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens quanto animais, e clamem fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram,
como se converteram do seu mau caminho. E Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que faria e não o fez. Eu nunca tinha visto um avivamento tão forte. Uma cidade inteira se converte. Qualquer pregador gostaria de ter tido essa experiência. Eu prego numa cidade, a cidade inteira se converte. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele ficou feliz? Não. A gente vai ver que ele ficou decepcionado, ele ficou emburrado pelo que aconteceu. Mas há alguns comentários importantes que a gente acabou de ler aqui. Diz que Deus se arrependeu do que ia fazer, mas existe um texto na Bíblia que diz que Deus não é homem para que se arrependa. Porque o texto, a palavra que está aqui no original, significa mudar de direção. Significa equivalente a se converter. Está indo numa direção, se não, agora não vou mais, eu vou em outra direção. O que faz totalmente sentido, porque a mensagem não era para destruir, a mensagem era de um alerta de juízo iminente. Um alerta de juízo iminente. E diz o texto, o povo acreditou. Deus vai nos punir pela maldade que nós fizemos. Vamos nos arrepender e clamar ao Senhor. Quem sabe ele não se arrepende, ele não muda de direção. E Deus mudou. Vocês se arrependeram, o povo se arrependeu, reconheceu os seus pecados, clamou a Deus e pediu pela sua misericórdia. Lembra-se que eu falei na mensagem passada, a diferença entre misericórdia, graça e justiça. Eles clamaram a Deus pela misericórdia, ou seja, nós merecemos o juízo, mas nós pedimos que Deus não use o seu juízo, porque nós nos arrependemos. Que Deus use de misericórdia e use de graça, nos dê algo que nós não merecemos e não nos dê algo que nós merecemos, que é o juízo. E Deus atendeu. Então foi bênção, a vontade de Deus se cumpriu. Uma cidade inteira se converteu. Que bênção! Se a história tivesse terminado aí. Mas aí o Jonas ficou emburrado. Ele sai da cidade em vez de comemorar. Com isso, capítulo 4, versículo 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e fez ali uma enramada, e postou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia na cidade. Olha só, o que ele pregou aconteceu, e em vez de ele se alegrar, ele pede para morrer. E ele ainda reclama de Deus, embora elogiando a Deus. Tu és Deus clemente, misericordioso. Por que ele estava agindo assim? De imediato você pode ser tentado a pensar de que ele estava preocupado em ser considerado um falso profeta. E isso ele tinha razão. Porque em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 22, existe uma orientação na lei de Moisés, que se um profeta profetiza alguma coisa e ela não acontece, ele é um falso profeta. Assim, mas se eu sabia que Deus ia perdoar, e eu preguei que ele ia destruir todo mundo, e ele não destruiu, então o que eu preguei não aconteceu, e eu sou considerado falso profeta. Só que a mensagem não era essa. A mensagem é assim, daqui a 40 dias vai acontecer. Tinha um condicional. Daqui a 40 dias vai acontecer porque vocês estão em pecado. Mas se esse pecado for perdoado, se esse pecado for removido. Por que eu creio ser assim? Primeiro porque o texto diz que os ninivitas creram em Deus. Então havia algo a mais do que simplesmente um juízo iminente. E outra coisa, a gente sabe em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 23, está muito claro assim: eu não tenho prazer na morte do perverso, eu quero que ele se converta e viva. Então a própria mensagem profética sempre foi uma mensagem de arrependimento. Você precisa se arrepender antes que o juízo chegue, porque depois aí é tarde demais. Mas o que eu desejo mesmo não é o juízo, é o arrependimento. Então essa sempre foi a mensagem profética.
O fato de Deus dizer que vai destruir alguma cidade por causa do pecado, a cidade se arrepende, não significa falsa profecia. Significa, na verdade, que a vontade de Deus se cumpriu. A vontade de Deus se cumpriu. O que Deus queria? Destruir a cidade? Não. Ele queria que a cidade se arrependesse. E ela se arrependeu. Então não foi necessário mais destruir a cidade. Jonas não entendeu assim. Ele ficou empurrado. Será que foi porque ele tinha medo de ser considerado falso profeta? Eu creio que não. Porque no texto seguinte, Deus tenta consolar ele. Olha, o Senhor vai tentar consolar ele. E ele não aceita. Ele estava realmente, era com outro tipo de sentimento. Ele estava ressentido. Com o quê? O texto não diz. Ele estava magoado, estava ressentido. Com o quê? Nós não sabemos, mas ele diz claramente: você é Deus clemente. Você se arrepende do mal. Você perdoa. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele não estava aceitando a misericórdia de Deus. Ele não estava aceitando a graça. Ele só queria justiça, queria juízo. Ele queria o juízo de Deus sobre aquela cidade, que ele mal conhecia. A cidade não tinha feito nada para ele, nada. Disse, Nínive fez alguma coisa ruim para ele, ele queria que a cidade, como os apóstolos de Jesus queriam. Você quer que ele peça para descer fogo do céu sobre vocês, porque não quiseram nos receber? Não foi o caso. Nínive o recebeu muito bem. Foi exatamente o contrário. Por que ele ia querer que descesse fogo do céu sobre a cidade? Estava completamente ressentido. Ele não tinha interesse na graça nem na misericórdia, ele só queria o juízo. Isso é fruto de um coração ressentido. Nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual Jonas estava realmente ressentido, mas nós sabemos que o ressentimento é algo muito ruim. O ressentimento é um estado de uma alma deprimida, bloqueia a sensibilidade da razão, admite fatos conflitantes que, se você estivesse sadio, você diz, isso aí não é nada. Que bobagem. Não, aquilo me machuca, me fere, porque eu estou ferido por dentro. Talvez não tenha sido ninguém que tenha ferido. O pior de tudo é que essa manifestação de revolta da alma, ela é inconformada, ela é frustrada com algum fato que pode ter acontecido só na minha própria mente. Alguma coisa me humilhou, magoou meu amor próprio. Eu talvez nem saiba explicar direito porquê, mas aquilo me deixa numa condição espiritual ruim de não aceitar sequer a graça de Deus. O Senhor chega para ele e faz uma comparação. Primeiro, ele faz duas comparações, na verdade. A primeira é o seguinte: escuta, tem um monte de gente nessa cidade aí, você acha razoável que eu destruísse todo mundo? Você acha certo isso? Você acha razoável a sua frustração? Ele disse, acho. Ele disse, eu acho. Ele estava tão ressentido, ele disse, eu acho sim. Então Deus deu mais uma chance. Ele está diante de fora, lá de fora da cidade. Deus manda crescer uma planta. Ele tinha feito uma pequena galhada para se proteger do sol. O sol do deserto é quente. Uma planta cresce rapidamente, cobre e dá uma sombra gostosa para ele. Fica todo feliz. Aí imediatamente vem um bicho, mata a planta seca e o sol quase queima ele de novo. E ele fica frustrado. E aí ele começa a ficar questionando: poxa, que pena que a planta morreu. E Deus diz para ele: se você está com pena de uma planta que não foi você que plantou, e não tem pena de uma cidade com 120 mil pessoas e mais animais, olha a comparação. A comparação é comparar uma pedrinha com uma montanha enorme. O texto termina com essa pergunta. Não dá a resposta. Não diz como Jonas reagiu a essa comparação. Não diz como Jonas se relacionou com Deus a partir de agora. Mas nos permite fazer essa pergunta para nós hoje. Será que existe ressentimento no nosso coração de tal maneira que nós, mesmo vendo a ação de Deus, ficamos tristes? Porque é o caso. Não está acontecendo algo ruim, é algo maravilhosamente bom. E ele está triste. Ele está magoado. Está ressentido, não está magoado porque ninguém o magoou. Ele está ressentido. Talvez ele mesmo não saiba explicar porquê. Ele disse, não, eu já não queria ir porque eu sabia que ia perdoar essa pessoa. Ué, você não fica feliz de Deus restaurar pessoas e perdoar? O
o que estava acontecendo no coração de Jonas? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Ou seja, há uma mensagem muito importante. Nós podemos ser instrumentos de Deus, porque às vezes, mas Deus está me usando. Eu estou na boa, sou um instrumento de Deus. Jonas foi um instrumento de Deus poderoso, mas ele não estava numa boa. Na verdade, ele estava em um conflito consigo mesmo, que espelhou um conflito com Deus. Mas Deus, o mesmo Deus que ele disse que era misericordioso, teve misericórdia dele. Vem cá, deixa eu te tocar, pensa bem se isso que você está fazendo é. Porque aí eu lembro do que o salmista Davi, lá no Salmo 23, mesmo quando eu atravesso o vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nem que eu tenha que levar uma lambada, mas isso é para o meu consolo, porque demonstra que tu estás comigo. O Senhor estava com ele, tentando consolá-lo, tentando abrir os seus olhos para que ele visse que o que estava acontecendo era um ressentimento interno dele, e não algo que estava acontecendo de fora, não era real, era algo que só estava acontecendo com ele mesmo. Deus faz uma comparação incrível. Se você está com compaixão de uma planta que não te custou nada, cresceu de um dia para a noite, no entanto não tem compaixão de uma cidade com um monte de gente lá, com crianças, com animais. Isso está em Jonas no capítulo 4, versículos 10 e 11. Aí eu lembro quando Jesus recebeu de uma mulher, que ela veio e enxugou ele com seus cabelos. As pessoas disseram, ela é pecadora, não serve para nada. Se você fosse profeta, você saberia que você não devia deixar se tocar por ela. E Jesus falou assim, olha, ele pergunta, conta uma parábola de um devedor. Assim, quem você acha que vai perdoar mais? Isso está em Lucas, no capítulo 7. Ele pergunta para a pessoa que tinha convidado. Jesus pergunta para quem o havia convidado. Eu vou te contar uma história. Tinha um sujeito que tinha 2 devedores. Um devia, sei lá, 100 reais, o outro devia 100 mil reais. Ele perdoa os 2. Quem acha que vai ser mais agradecido? Se eu te perdoo 100 mil, claro, muito mais. Pois é, eu vim aqui na sua casa, você não fez muita coisa, me convidou só. Ela enxugou com as lágrimas, enxugou o cabelo com as lágrimas, chorou, fez um monte de coisa. Por quê? Porque ela foi muito perdoada. E quem muito foi perdoado, muito mais amará. Então ele começa a mostrar que no coração de Jonas, ele não achava que precisava de tanto perdão assim. Ele podia se colocar e dizer, aquele povo lá é pecador e merece juízo. Eu não mereço, sou profeta. Arrogância. Jesus deixou bem claro, quem muito foi perdoado, muito mais amará. Quando nós percebemos que o Senhor nos perdoou todo tipo de coisa ruim, coisa que já fizemos ou que poderíamos vir a fazer, e fomos libertos pela graça. Pela graça. Nós não podemos subestimar o poder da graça. Eu era de um jeito, agora sou de outro. Eu estava morto e agora estou vivo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava perdido e eu fui achado. Tudo isso tem que entrar no negócio. O Senhor me abençoou muito e eu posso ser instrumento dessa mesma bênção para outras pessoas. Aí a pessoa se arrepende, mas o cara era pecador, ele é digno da mesma bênção que eu. E isso passa na cabeça, não é só da gente não, passou na cabeça dos discípulos. O Jesus contou uma história de que um sujeito contrata pessoas ao longo do dia para trabalhar na vinha. Quando chega no final do dia, ele dá o mesmo salário para todo mundo. E os que trabalharam desde o primeiro momento começam a criticar os que trabalharam por último, porque eles receberam a mesma coisa e trabalharam menos. O dono da vinha disse, qual foi a justiça que eu fiz com você? Eu não paguei que eu estava acertado? Porque eu fui bom em pagar o que o outro não mereceu, agora você está com raiva? Exatamente o que Jonas estava passando. Ele achava que quem veio depois não podia receber igual a ele. Muitas vezes nós passamos por esse perigo de achar que as outras pessoas não são dignas da mesma graça que eu fui. Não foi digno da mesma graça que eu fui. Por quê? Porque ele era pecador, eu não era tão pecador assim. É? Dê glória a Deus porque a graça se alcançou primeiro. Porque se você tivesse ficado o mesmo tempo, você podia ter feito pior. Mas a graça de Deus te alcançou. E você deixou de ser um pecador para ser um santo. Glória a Deus por isso. Agora, se não, eu estou vivendo na presença de Deus há muito tempo
e o outro está lá em pecado, por que Deus vai abençoar ele, não vai abençoar da mesma maneira que me abençoou? Tinha que abençoar menos. Não, abençoar igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e descer a sua chuva sobre puros e pecadores. Simples assim. Por que eu devo ficar ressentido de não querer que o outro receba a mesma bênção que eu um dia já fui digno de receber? Quer dizer, não fui digno de receber, por isso que é graça, mas eu recebi, e agora eu não quero que o outro receba. Era o que o João estava passando, ressentido. E pelo que eu entendo, ele estava assim porque ele se achava profeta de Deus muito puro, muito puro, e os outros que eram pecadores mereciam juízo. Então eu não vou pregar para um povo pecador para eles se arrependerem e serem perdoados e eu passar por falso profeta. Mas essa era a sua finalidade. Esse sempre foi o objetivo, levar as pessoas ao arrependimento. Qual é a função de um crente? Levar a outra pessoa a ter uma experiência com Deus e ser abençoado do mesmo modo que você foi. Nós precisamos, meus irmãos, deixar esse lixo da alma, que é o ressentimento, que é composto por amarguras acumuladas, emoções distorcidas, raciocínios equivocados, conclusões apressadas, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, desejos inconfessos. Eu vi essa definição na internet, achei sensacional. O que é o ressentimento? É o lixo da alma, composto de amarguras acumuladas, emoções distorcidas, raciocínios equivocados, conclusões apressadas, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, desejos inconfessos. Qual é o antídoto disso? A graça de Deus. A graça de Deus cobre todos os pecados. A graça de Deus é abundante. A misericórdia do Senhor não tem fim. Se renovam a cada manhã. Amém? Eu li nesse texto que eu li, que eu gostei muito, tirado da internet, a melhor jeito que nós devemos viver da seguinte maneira, e eu quero encerrar a mensagem com esse texto. Olhemos para dentro de nós com contrição, olhemos ao nosso redor com compaixão, olhemos para trás com gratidão, olhemos para frente com esperança, olhemos para cima com louvor. Achei sensacional. Não podia ser melhor de terminar a mensagem assim. Vou repetir. Olhemos para dentro de nós com contrição, olhemos ao nosso redor com compaixão, olhemos para trás com gratidão, olhemos para frente com esperança, olhemos para cima com louvor. Que o Senhor a todos nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra ela nos inspira, ela nos orienta, ela nos fortalece, ela nos alerta, ela nos consola. Te louvamos pela palavra que lemos, pela meditação que fizemos, que o Teu Espírito complete aquilo que não foi dito, a necessidade de cada coração, e que saímos daqui edificados pela Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.